Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Começo o programa de hoje com uma notícia boa, né, que todo mundo já sabe, já conhece. Foi a renúncia de receita da Prefeitura Municipal para favorecer famílias de baixa renda. A COSIP, né, Taxa de Contribuição sobre Iluminação Pública, que beneficiará com a isenção mais de 35 mil famílias de baixa renda de Campo Grande. Então, foi um decreto do prefeito. Então, enquanto durar a pandemia, não tem tempo determinado aqui, a conta de energia elétrica em Campo Grande por 3 meses. O projeto executivo foi aprovado ontem na Câmara Municipal e, de acordo com a Prefeitura, o município deixará de arrecadar em torno de R$890 mil com a medida. Dessa tem uma coisa que o prefeito Marquinhos Estrada devia ter feito, era ter acabado, né, com essa tal de COSIP. Isso aí é uma bitributação, é uma verdadeira achaque, né? O pessoal paga imposto, IPTU, que é para ter direito a tudo isso aí vem uma taxa não sei do que, taxa não sei do que, taxa não sei do que, queriam colocar a taxa do lixo, taxa. Tinha que acabar com isso. Para que serve essa taxa, essa COSIP aí? Tiveram que mudar, os prefeitos tiveram que mudar, tiveram que incluir na Constituição, porque a Justiça simplesmente não deixava prevalecer nenhuma lei criando essa taxa de iluminação, COSIP, sei lá. Muda o nome, mas o efeito é o mesmo, é a mesma palhaçada, é a mesma roubalheira no bolso do consumidor, principalmente do consumidor mais humilde. E depois ninguém sabe como eles calculam a taxa de acordo com aquilo que você consome, que também não tem nada a ver. Se você mora num prédio de apartamento, tem lá 50 apartamentos, tem um poste na frente do prédio, mas todo mundo paga pelo consumo. Então, é um verdadeiro absurdo essa tarifa aí. Mas parabéns ao prefeito por ter, pelo menos nesses 3 meses, dado aos mais necessitados, aos mais carentes, sobretudo aos desempregados, essa colher de chá aí de isentar durante 90 dias essa COSIP, essa taxa de iluminação pública. Notícia fresquinha, né? Ministro Alexandre de Moraes, Algum problema? Deixa eu puxar. Pode puxar. Agora é ordem técnica aqui no meu estúdio improvisado. Ficou bom agora? Tá. Eu ia falar aqui, o ministro Alexandre Moraes concedeu liminar a uma ação do PDT para impedir a posse do Ramage, que foi nomeado ontem pelo presidente da República para a Polícia Federal. Ele era da ABIN e foi para a Polícia Federal. Eu, a princípio, sou contra esse negócio de... O presidente da República
é cargo de livre nomeação dele, deixa o presidente nomear. Ou então, criam-se novos métodos para se nomear. Eu me lembro que, quando eu sofri um atentado, eu era deputado estadual, sofri um atentado em 1980. Em 1980. O Lourdes Machado era o presidente da Assembleia Legislativa, me procurou e colocou à minha disposição um segurança, colocar um agente de segurança. Eu falei, mas eu não quero segurança, porque é melhor andar sozinho do que mal segurado. Você arruma um segurança que não tem confiança, sei lá quem é. Mas é da polícia, pior ainda. Né? Naquele tempo, a polícia tinha uma fama miserável para o Estado. Hoje não, hoje é tranquilo. Mas naquele tempo, você quisesse morrer, se entregasse para a polícia. Não, a polícia vai garantir a minha segurança, Deus me livre. Só pedir, eu posso escolher um policial, pelo menos eu escolher um policial. Eu disse, não. Aí nós vamos pedir para a Secretaria de Segurança e ela vai designar uma pessoa ou várias pessoas para garantir a sua segurança. Eu recusei, se eu não puder escolher ninguém, então eu não vou nomear ninguém, não vou aceitar. Se eu puder escolher, aí tudo bem. Então escolhi meu pai. Meu pai vai ser meu segurança. Mas isso é nepotismo, tudo bem. Então não tem. Eu quero meu pai. Porque quem melhor para cuidar de mim do que meu pai? Aí terminou, ficando por aí. Mas não, aí apareceu uma solução. Apareceu, não, foi meu pai mesmo. Teve um primo meu que foi por algum tempo, mas foi meu pai mesmo que foi meu segurança. E, olha, me garantiu minha vida tranquilamente. Agora, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal trouxe uma série de desconforto para todo mundo. Por quê? Porque a Polícia Federal vai investigar o presidente da República. Já tem, inclusive, uma ação definida, decidida, que foi impetrada pela Procuradoria, pelo Procurador-Geral da República, e autorizada monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as denúncias do Moro contra o presidente, exatamente envolvendo a Polícia Federal. Então, como é que a Polícia Federal, que vai investigar o presidente da República, coloca lá um superintendente que é amigo pessoal do presidente da República, e que ele escolheu exatamente depois que surgiu a bronca da Procuradoria-Geral da República? Como é que vai ser? Então ele coloca lá um diretor-geral da Polícia Federal. É claro que o diretor-geral da Polícia Federal vai escolher a dedo as pessoas que vão dirigir esse inquérito de investigação contra o presidente da República. E, naturalmente, o presidente da República vai ter acesso a todas as investigações. Então, não tem sentido. Vale exatamente, tem toda a procedência a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que naturalmente vai para o pleno do Supremo, que vai decidir. Mas, pelo menos enquanto não houver uma reunião do pleno, o menino lá, o Ramagem, não pode tomar posse. Pode até ficar nomeado, mas não pode tomar posse. Acontece com o Ramagem, mesma coisa que aconteceu com o Lula no tempo da Dilma, lembra? A Dilma vai e nomeia o Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Está lembrado? No dia em que ela encaminha o decreto
para o Lula assinar o decreto. No dia, o Moro, que era juiz de direito, lá em Curitiba, soltou um áudio da Dilma falando com, aliás, de uma forma ilícita, né? Porque o sigilo já tinha sido restabelecido, o sigilo do Lula, da presidente da República, está tudo. O presidente da República não tem, não se quebra sigilo, mas do Lula estava já restabelecido o sigilo. Mesmo assim, ele, para atender interesses patrióticos, decidiu permitir o vazamento do áudio da Dilma. Lula, está aí, fulano está indo com o material para você assinar, tal, que era exatamente o decreto da nomeação do Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Aí aquilo foi parar no Supremo, o Supremo impediu a posse, o Lula ficou ministro, mas ministro sem posse, não podia ser ministro e não podia também gozar das prerrogativas do ministro, que era o caso de não ser preso pelo Moro, porque não havia tomado posse. Então, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Lula no tempo da Dilma. Está acontecendo agora com o Bolsonaro no tempo do Bolsonaro. Acontecendo com Ramagem no tempo do Bolsonaro. E vai ser muito difícil, até porque a própria opinião pública está muito atenta, né, a essas manobras no Palácio do Planalto, muito atenta e com sabedoria atenta, e deve estar atenta e continuar atenta, porque vai ter uma investigação feita pela Polícia Federal. Não é justo que o presidente da República nomeie uma pessoa da confiança dele e possa interferir. E ele, inclusive, falou numa gravação de WhatsApp com o Moro, de que era política, a nomeação era política e tal. Isso aí termina complicando essa nomeação do ministro, do Ramagem, para a Polícia Federal. E agora ele já foi exonerado da ABIN, já ficou sem emprego, rapaz. Mas vamos ver o que vai dar lá na frente no Supremo Tribunal, no pleno do Supremo Tribunal Federal. Essa notícia quente que eu tinha para passar para vocês no início do programa. Ontem não ia haver a palestra, né, a coletiva do ministro, do pessoal do Ministério da Saúde, sobre o coronavírus e tal. Seria hoje. Resolveram mudar para amanhã. De repente, voltaram para ontem. Né? Fizeram uma confusão do diabo. Quer dizer, seria hoje a que foi ontem. E muito importante, eu gostaria, ela é um pouco longa, parece uns 10 a 12 minutos, mas eu gostaria de mostrar para vocês esta entrevista, essa coletiva. Foi coletiva, né? Porque responderam perguntas, não jornalistas ausentes, mas as perguntas presentes. Queria que você ouvisse. Depois eu quero comentar com você esse problema do coronavírus, como está hoje o problema do coronavírus no Brasil, depois da saída do Mandetta. Vamos então, Edson, mostra para nós então a palestra de ontem do ministro e seus auxiliares. Que a gente teve hoje da Covid, do número de mortes, então houve um questionamento para que a gente se colocasse, e aí a gente veio hoje aqui para responder algumas perguntas. A gente vai ter uma coletiva técnica novamente, vai ser quinta-feira, amanhã a gente não vai conseguir fazer porque tem que ter uma apresentação no Senado, mas o que tem que ficar claro é um número que vem crescendo,
Alguns dias atrás eu coloquei que isso poderia ser um acúmulo de casos de dias anteriores, que foi simplesmente resgatado, mas como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente está tratando dessa forma, entendendo ainda que o Brasil tem que ser tratado de uma forma diferente para as diferentes regiões, mas hoje a gente vê nesses lugares onde a crise é maior como um quadro de pior, e a gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução. O Anderson e o Eduardo vão poder falar um pouco mais para vocês, e eu vou estar aqui para responder perguntas adicionais que foram colocadas aí pelo Renato. Boa noite. Nós temos hoje, segundo os dados enviados pelas secretarias municipais e estaduais, um total de 71.886 casos. Nas últimas 24 horas, foram registrados no sistema 5.385, dá um total de 8% de incremento. São 5.017 óbitos, sendo 10% de incremento nas últimas 24 horas, ou 474 óbitos. É importante destacar que, nas últimas 24 horas, nós tivemos 185 óbitos novos registrados em São Paulo, 73 no Rio de Janeiro, 24 em Pernambuco, 19 no Ceará e 32 no Amazonas. No entanto, destes 474 óbitos, 146 foram registrados nos últimos 3 dias, sendo 8 no dia de hoje, 41 no dia anterior, no dia 27, ontem, e antes de ontem, 97. Então, esses 474 são óbitos recentes, mas também uma boa parte de óbitos que já estavam em investigação, cujas investigações foram concluídas e atualizadas. Tudo isso estará atualizado no boletim que nós publicaremos e já está também no site do www.saude.gov.br/coronavírus. Ministro, obrigado. Falou alguma coisa, Eduardo? Sobre os equipamentos, o senhor quer falar? Acho que vai vir uma outra pergunta aí, a gente responde. Vai, Renato. Bom, as perguntas, nós criamos um grupo de jornalistas cadastrados, né, e selecionamos 4 perguntas das que foram enviadas. Então, a primeira delas é Maria Eduardo Cardim, do Correio Brasiliense. Esse aumento do número de mortes confirmadas de um dia para o outro começou na última quinta-feira, quando o país confirmou 407 mortes. Antes, esse número ficava entre 100 e 200. De acordo com o ministro, essa alta poderia ser influenciada pela fila de mortes que ainda não tinham o diagnóstico Covid-19 confirmado, mas o aumento continuou sendo visto. Como o ministro vê esse aumento, é uma tendência? Isso eu respondi na pergunta anterior, a gente vê como uma tendência naqueles lugares onde a gente tem a pior condição em relação à doença. Então, só repetindo o que eu falei antes, a gente hoje aborda isso como uma evolução da curva para cima, uma piora em relação aos dias anteriores. Ricardo Brito, da agência Reuters. O Brasil atingiu nesta terça-feira o recorde diário de mortes pelo Covid-19, com 474, ultrapassando a China, epicentro inicial da crise, em óbitos com mais de 5.000 registros. O Ministério da Saúde pretende tomar algum tipo de ação especial, juntamente com estados e municípios, para brecar o avanço da propagação do novo coronavírus. Aqui o Ministério atribui esse aumento de mortes. Esses óbitos são resultado de uma eventual falha na hospitalização e tratamento dos pacientes pelos entes regionais. O que o Ministério tem feito para ajudá-los? Pega o primeiro começo da pergunta. Vamos lá.
fala do recorde de 474 casos registrados hoje, ultrapassando da China, né, que era próximo de 5.000, né, o que a China possuía. E a primeira pergunta é: o que o Ministério da Saúde tem feito juntamente com estados e municípios para brecar o avanço da propagação do coronavírus? Hoje a gente está trabalhando para dar suporte aos estados e municípios. A gente teve, o Eduardo pode falar um pouco mais sobre isso, a gente ofertou, tem a parte financeira, tem os respiradores, tem os EPIs, tem recursos humanos. Acho que o Eduardo pode falar um pouco mais sobre isso. Ok. Foi. Senhores, boa noite. Com relação às ações efetivas, nós identificamos, está claramente o que a gente precisa mesmo apoiar os estados, além do que tudo que já foi feito, todo o recurso que já foi colocado em estados e municípios nos últimos meses, focados na Covid e os recursos de rotina. Além disso, pessoal, respiradores e EPI. É isso que a gente ouve nas demandas, na maioria das demandas dos estados e dos municípios. Então, nós estamos nos preparando, nós já temos bastante coisa adquirida e essa semana, a partir de amanhã, nós estamos distribuindo em torno de 185 respiradores para aqueles estados e municípios mais afetados. Agora a prioridade mudou. Estamos distribuindo também novos kits quantitativos de EPI para os estados mais complicados também. E estamos contratando recursos humanos pelo Ministério da Saúde para reforçar as equipes de saúde que estão combatendo nesses estados e municípios também. Então, além disso, vacinas de H1N1, testes rápidos, testes PCR, que são os dois tipos de testes que existem, tudo isso está acontecendo simultaneamente. O Ministério da Saúde vem se preparando e adquirindo esse material no mercado e vem recebendo, e nós estamos continuando com a distribuição agora focada exatamente aonde está pior. Não apenas uma distribuição linear, como iniciou-se os planejamentos. E uma coisa importante são as reuniões que a gente teve hoje e vai ter com os diferentes estados. Hoje a gente teve com a região norte, amanhã a gente tem com sul e nordeste, depois a gente tem sudeste e centro-oeste. A gente está aproximando dos governadores. É uma situação difícil, porque a gente sabe quão difícil está sendo você conseguir recursos como respiradores, EPIs no mundo. A gente teve uma chegada muito grande de EPI, mas o respirador é talvez o grande problema. Isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. A gente concorre com o mundo inteiro para isso. Isso realmente tem dificultado toda a ação de estruturar o sistema de saúde para atender. Então, o que a gente está buscando hoje mesmo é entender como está funcionando o Brasil, o que está acontecendo nos diferentes lugares. Realmente, essa centralização ela é fundamental justamente para que a distribuição seja baseada na necessidade mais imediata de cada cidade. A pergunta seguinte é de Rafael Bittencourt, Valor Econômico. Alguns estados estão rumando a uma fase mais aguda da epidemia? Quais? Em que estados ou região a situação de disponibilidade de leitos e respiradores mais preocupa? Quer falar, Anderson? Os estados que mais nos preocupam são aqueles que estão apresentando a situação mais intensa da transmissão. São Paulo, nas próximas semanas, pode ter uma intensidade na região metropolitana. Rio de Janeiro, Pernambuco, Recife, Ceará, Fortaleza e Manaus são os locais que, no momento, nos chamam mais atenção. Nós estamos atentos a toda a circulação em todo o território nacional. Estamos monitorando diariamente, não somente nesses lugares. E estamos fazendo e auxiliando os estados na classificação do risco a partir do COI. Nós temos um centro de operação de emergência no Ministério da Saúde que faz esse contato e está auxiliando na interpretação desses dados, colocando no boletim ontem ontem reiniciamos as coletivas fazendo uma interpretação do perfil da circulação. Nós reiteramos
o Brasil tem uma sazonalidade de doença respiratória que pega o outono e o inverno. Estamos no outono. E na transição do outono para o inverno é o período em que os vírus respiratórios circulam com maior intensidade. Então não é somente o Covid, nós teremos Covid, influenza e outros vírus. Então é natural que tenhamos uma intensidade, um aumento do número de casos de internações por causas respiratórias. Isso ocorre todos os anos, independente do Covid. Com a presença do Covid, isso se torna mais intenso, por isso maior atenção, principalmente nas regiões mais densamente povoadas, nas regiões metropolitanas e principalmente nas regiões onde o frio ainda vai chegar. Então é importante que todos reforcem as medidas de prevenção. Quais são? Lavar as mãos com frequência, cobrir a boca ao tossir e espirrar, se ficar doente, não ir trabalhar e ficar em casa. Também é importante não compartilhar objetos pessoais e também o uso das máscaras, porque agora nós estamos num momento de maior intensidade. Então utilizem as máscaras, como nós estamos fazendo aqui. Neste momento estamos distantes, por isso que nós estamos sem máscaras, mas estamos utilizando máscaras em todos os locais onde há aglomeração, no elevador, quando a gente vai transitar. Esse é um hábito que nós teremos que fazer durante todo o período da epidemia. Pergunta de Geisa Duarte, TV Globo. Governadores da região norte fizeram um pedido ao Ministério para envio de respiradores e pediram resposta hoje. O ministro já respondeu? Vai ajudar? Acho que o Eduardo responde. Foi exatamente o que eu falei na minha última pergunta. Nós fizemos aí pegamos os contatos finais com as empresas que estão produzindo para nós, são 4 grandes empresas, e vamos pegar o material ainda na linha de produção, em torno de 185, e nós vamos distribuir exatamente para as cidades e os estados mais problemáticos. Já está isso, como eu acabei de colocar, não só os respiradores, os EPIs e contratação de recursos humanos. Essa era a nossa última pergunta selecionada. Da agenda de atuação aqui com a imprensa, nós temos amanhã, o ministro recebeu um convite do Senado para participar de uma audiência pública. Ele participará amanhã às 16h30 dessa audiência pública, ela será transmitida. E na quinta-feira, como o ministro mesmo anunciou, nós voltaremos teremos uma coletiva técnica também com envio de perguntas, em especial dos setoristas da saúde. É isso, ministro. Obrigado. Eu agradeço a presença de vocês. Ao longo desses dias, a gente vai ter informação disponível, provavelmente no nosso site. A gente vai buscar qualquer coisa crítica, a gente vai se colocar, não vai conseguir ser a reunião técnica, mas quinta-feira a gente vai estar junto com vocês de novo, atualizando o que está acontecendo, a evolução de como a gente está caminhando em relação ao cuidado de equipamentos e EPIs e recursos humanos, tudo, e posicionando vocês sobre próximos passos em relação à abordagem do problema da Covid. Obrigado. Muito bem, é isso aí. Foi só tirar o Bolsonaro parar de encher o saco, que parece que caminhou tudo bem. E toda aquela pressão do Bolsonaro de tirar essas informações, essas palestras lá do Ministério da Saúde, levar para o Palácio do Planalto, de dividir o protagonismo do Mandetta com outros ministros, tudo era apenas política para pressionar o Mandetta. O próprio desafio do Bolsonaro, vai para a rua, cumprimentar as pessoas, estimular aglomerações, tudo isso aí era para pressionar o Mandetta. Mandetta saiu, Bolsonaro ficou quietinho, e o Ministério da Saúde está trabalhando do mesmo jeito que trabalhou no tempo do Mandetta. Não mudou nada, mesma coisa.
Tudo aquilo que o Mandetta havia previsto está acontecendo. Agora, gente, tem uma coisa que é triste, né? As redes sociais não contribuem nada, né, com essa mobilização nacional contra o coronavírus. É uma porção de bobagem tentando influenciar as pessoas. Eu vi uma postagem hoje, abaixo de um link que eu publiquei, do cara, não é insinuando, não, dizendo que lá em Manaus o pessoal estava enterrando caixões vazios para aumentar as estatísticas do coronavírus. Isso aí é uma crueldade. Isso não existe. O que está acontecendo é exatamente o contrário. É a subnotificação. As pessoas que estão morrendo por falta de ar, está lá que pode ser coronavírus e está sendo cotado como insuficiência de ar. Tal. Coisa que as redes sociais poderiam colaborar muito mais. Estão contribuindo muito pouco ou quase nada com esta mobilização. Quer dizer, Deus está sendo muito mais generoso para com o Brasil do que a crueldade de muitas pessoas que parece que estão na torcida para morrer mais gente. Não, lá em Manaus, o caso é sério. Se fosse brincadeira, não estaria trazendo todo dia o ministro da Saúde. E não é o Mandetta, não. Esse ministro aí é da mais inteira confiança do presidente da República. E ele tem sido enfático em repetir que não vai interromper abruptamente o isolamento social, que ele tem que ser lento e gradual, como, aliás, vinha sendo feito. E os estados que fizeram o isolamento social, que decretaram o isolamento social na época oportuna, são os que hoje estão tendo mais facilidade de lidar com o coronavírus, incluindo aí o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso, são 2 estados, Sergipe, né? São 3 estados que, antes mesmo da declaração de pandemia, já estavam tomando providências, fechando as portas para impedir a entrada do vírus. Quer dizer, não resta a menor dúvida. O isolamento social, quer queiram, quer não queiram, quer prejudique, não prejudique a produção e a economia, é o único remédio atestado eficazmente contra o vírus. Tem aí a máscara, né, que parece que hoje já em Campo Grande, muita gente já aderiu ao uso das máscaras, mas até muito recentemente, perto de desse, eu fui tomar minha vacina contra H1N1, e encontrei muita gente sem máscara na rua. No domingo, a televisão mostrou aí, muita gente aglomerada nas praças e tal. Gente, se não precisa fazer isso, se precisa sair para trabalhar, tudo bem, vai trabalhar, vai com máscara, vai na cabeça, né, com toda a prevenção que tem que ser tomada, lavar as mãos com álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, desinfetar celular, tranquilo, para que você que vai passar o dia todo fora de casa, quando voltar para casa, não trazer o coronavírus para aqueles que ficaram de quarentena, para aqueles que não puderam sair e que não saíram porque não quiseram, porque voluntariamente aderiram à própria vida. Ah, mas o Bolsonaro disse que se tiver algum problema, pode jogar no colo dele. Agora eu vou jogar o defunto no colo dele. Não adianta. Bem, hoje ainda tem a história das pandemias no Brasil e o puxão de orelha que o Trump deu no Brasil ontem.
Isto depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pois é, voltando aqui com nossa live de todos os dias, antes do meio-dia, só informar ao pessoal o seguinte: este programa é apresentado ao vivo, live, pelo Facebook, também pelo Facebook, todos os dias, das 11 ao meio-dia. E é reapresentado das 6 às 7 da noite e das 5 às 6 da manhã, todos os dias. Então, ao vivo. Agora, quero convidar também vocês que prestigiam esse programa para prestigiar, para assistir à programação da viamorena.com. Viamorena.com foi a primeira TV web de Mato Grosso do Sul, já completou 13 anos no ar, sem parar, e tem uma programação variada, feita especialmente para você assistir no seu smartphone, para você assistir no seu CPU, para você assistir no seu tablet. Entendeu? E essa programação especialíssima nesta fase para atravessar, né, sem estresse o coronavírus. Então, eu estou convidando vocês para participar desta programação. Voltando aí à vaca fria do coronavírus, quero mostrar para vocês um vídeo, um documentário, pequeno documentário, da história da revolta da vacina, que aconteceu em 1903, 1904, há quase 120 anos, no Rio de Janeiro. Era presidente da República o Rodrigues Alves. Eu vou mostrar esse vídeo só para comparar, né, a reação do público há 100 anos atrás com a reação do público hoje, com relação a esse problema sanitário. Mostra aí, Edson. Esse é o Cais do Porto do Rio de Janeiro em 1985. Aquelas alturas, já no final do século XX, esse lugar aí andava bem movimentado. Dá pra ver, tem gente trabalhando, tem carga chegando e carga saindo. Mais importante, tem dinheiro circulando. Agora, se você voltasse no tempo, você veria esse lugar aí bem menos movimentado. E não só porque a escala do comércio exterior era menor.
mas também porque o Brasil cultivava diante do resto do mundo a imagem de um lugar podre, sujo e pestilento. O ano era 1903. O Brasil, àquelas alturas, tinha muita dificuldade para exportar os seus produtos. O principal deles era o café. Quem andava sabotando a balança comercial era esse bichinho aqui, o Aedes aegypti. Em tempos mais recentes, ele aparece no noticiário em função da dengue, da zika e da chikungunya. Mas em 1903, o maior problema que esse bichinho trazia era a febre amarela. Uma epidemia da doença atingia as grandes cidades do país. Era por isso que ninguém queria aportar no Brasil. Os danos causados à economia já eram por si só um grande problema para o então presidente, o Rodrigues Alves. Só que aí, Alves perdeu uma das filhas dele para a febre amarela. Desde então, toda a trajetória de Rodrigues Alves foi moldada pelas epidemias. É a essa trajetória que a gente se dedica hoje. Quando Rodrigues Alves assumiu a presidência da República, o Rio de Janeiro vivia uma explosão demográfica. A cidade do Rio tinha 500 mil habitantes em 1890 e esse número saltou para mais de 800 mil em 1906. Além da febre amarela, a peste bubônica e a varíola se espalhavam rapidamente. Rodrigues Alves estava determinado a sanear a cidade e, para isso, ele recrutou um jovem recém-chegado da França chamado Oswaldo Cruz. A preocupação inicial era a varíola. Mas Cruz, que tinha estudado no Instituto Pasteur, voltou ao Brasil confiante e sabia que poderia fazer muito mais. Ele teria dito ao presidente que aceitaria ser fuzilado em praça pública caso não fosse capaz de erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. Esse vídeo institucional da Fundação Oswaldo Cruz faz aí uma dramatização do momento em que o Oswaldo foi contratado. Oswaldo, finalmente você chegou. A doença avança a olhos vistos. Decidi iniciar uma campanha contra a varíola e quero que você a dirija. É claro, senhor presidente. Só que sanear essa cidade, já famosa por suas pestilências, seria uma tarefa dolorosa e traumática, especialmente para a população mais pobre. Essa charge aqui dá uma medida do que o Rio teve que enfrentar. Um rosto de aparência doente é identificado como o Morro da Favela, hoje chamado de Morro da Providência. Usando um pente que identifica a delegacia de higiene, o Oswaldo Cruz arranca os pobres das franjas do morro. Acima, o título indica que a limpeza é indispensável. Outro ponto bastante impopular era a vacinação obrigatória. É a violação da nossa liberdade. Eles não podem nos obrigar. É tirania, é violência, é a invasão das nossas casas. Sequestra as famílias. De nossos corpos. Abaixa a vacina obrigatória. Abaixa! Mas muito mais cruel foi a iniciativa chamada de Bota Abaixo. 600 cortiços e casas, de gente pobre, claro, foram derrubados para que se abrisse a Avenida Central, hoje chamada de Avenida Rio Branco. É claro que todas essas medidas saneadoras eram impopulares. E é claro que o presidente Rodrigues Alves estava ciente de que essa insatisfação popular era muito perigosa, inclusive para a permanência dele no poder. Sanear o Rio tinha lá seus riscos políticos, mas deixar de fazer isso também era arriscado. Apenas um século antes, a febre amarela tinha frustrado as pretensões de ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Ao ver uma certa colônia francesa ser balançada por uma revolta de escravos, ele imediatamente despachou 40 mil soldados para sufocar o movimento. E os soldados tinham boas chances, só que as tropas de Napoleão foram dizimadas por uma epidemia de febre amarela. A rebelião virou revolução e nasceu assim o Haiti. Deixando a febre amarela livre, leve e solta no Brasil, o Rodrigues Alves também corria riscos. Ele escolheu combater a doença, impondo sacrifícios à população mais pobre e lidando com as consequências políticas disso tudo. E essas consequências se manifestaram num episódio que entrou para a história como a Revolta da Vacina. Essa foi sim uma revolta popular, mas o fato é que militares tentaram se aproveitar dela para se aventurar numa tentativa de golpe de Estado. Foi uma revolta um pouco complexa, que é conhecida
normalmente como revolta da vacina, mas ao lado da revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina, houve também uma revolta militar, uma tentativa de jacobinos militares de dar um golpe de Estado. Mais uma vez, aquele antigo documentário da Fundação Oswaldo Cruz pode ajudar. Aqui, a dramatização nos ajuda a compreender como andava baixa a popularidade de Rodrigues Alves naquele momento. A cidade inteira adere aos revoltosos. Não conseguimos penetrar nos seus principais centros de resistência. Os bairros da Saúde e da Gamboa, principalmente. Mas quem é que dirige essa raça? Senhor presidente, a Liga contra a Vacina Obrigatória, senhor! Esses positivistas! Senhor presidente, os anarquistas também! Esses baderneiros! Essa dramatização aí é particularmente importante, porque ela dá uma dimensão da aliança anti-vacina no Brasil do começo do século XX. O movimento ia da favela e do cortiço ao quartel, onde tinha apoio de militares positivistas, passando também pelos anarquistas, como você ouviu aí. Essa revolta fez um estrago e tanto. Ao menos 30 pessoas morreram. Casas ruídas, janelas estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos arrancados, restos de bondes, carros e carroças calcinados nas ruas, perfurações de bala por toda parte, manchas de sangue, cavalos mortos, cinzas fumegantes. Pobre cidade. O estrago foi mesmo imenso, mas de algum jeito, Rodrigues Alves permaneceu no cargo e encerrou o mandato normalmente em 1906. E ele não saiu da política depois disso. Exerceu outros cargos públicos até que em 1918 ele concorreu à presidência novamente. Naquele ano, o Brasil enfrentava uma nova epidemia de uma nova doença, a gripe espanhola. O que quer que pudesse ser chamado de sistema de saúde, no Brasil daquela época, tinha entrado em colapso. Nas grandes cidades, homens pobres eram recrutados à força e obrigados a trabalhar como coveiros. Porque o sistema funerário também entrou em colapso. Um funeral digno era um privilégio. Corpos eram abandonados nas calçadas. Foi nesse contexto que o Brasil resolveu dar um segundo mandato de presidente a Rodrigues Alves. Rodrigues Alves morreu em janeiro de 1919, antes de tomar posse. Foi uma vítima da gripe espanhola, a doença que, como presidente, ele poderia ter ajudado a combater. Muito bem, eu mostrei isso aí para que você veja, mesma coisa, o tempo passa, o tempo voa, mas a tragédia continua se repetindo, a história continua se repetindo na tragédia, né? Então, você vê, hoje tem muita gente que é contra o que o governo está fazendo, tem muita gente que é a favor, muita gente que fica em casa. Naquele tempo deu até uma tentativa de golpe militar para derrubar o Rodrigues Alves, porque a população estava insatisfeita com o trabalho que ele vinha realizando para curar o povo, né? Hoje nós temos aqui concentrados do coronavírus, mas naquele tempo no Rio era, você vê lá, peste bubônica, febre amarela, tudo quanto era. E o Oswaldo Cruz, que era uma espécie de ministro da saúde, com apoio do presidente da República, conseguiu erradicar o Aedes aegypti. Esse mesmo mosquitinho sem vergonha, né, que hoje traz a zika, a chikungunya e a dengue, existia já no Brasil no início do século passado. E o Oswaldo Cruz, com muita coragem, ousadia, determinação e apoio do governo federal, conseguiu acabar com o Aedes aegypti, que voltou depois, né? Aí já é outra história, que voltou depois e está aí e ninguém consegue dar conta de acabar com ele. Bem, a notícia final de hoje é uma notícia de repercussão internacional. Vocês sabem que o Brasil rompeu praticamente, do ponto de vista político-ideológico, com todas as nações do mundo para aliar-se aos Estados Unidos. Ficou um país dependente dos Estados Unidos do ponto de vista ideológico, termina entrando
economia no meio e tal. É um alinhamento contra tudo aquilo que nós fizemos até hoje no Brasil, que foi exatamente esse problema do alinhamento. Os próprios militares que deram o golpe em 64, não fizeram alinhamento imediato com os Estados Unidos. Eles fizeram imediato, mas depois romperam esse alinhamento. Passaram a alinhar-se com todas as nações do planeta, todas as nações do mundo. Veio a nova república, a democracia, e continua esse mesmo sistema, negociando, vendendo, comprando de quem comprasse ou de quem tinha para vender para a gente. E aí surgiu a China, né? A China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil, vendendo mais para a China do que para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, sempre que podiam, boicotavam o Brasil, no problema da carne, por exemplo, passou 2, 3 anos sem comprar carne brasileira, e parece que restabelece agora parcialmente nesse segundo ano do governo do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro insistiu, não, nós vamos nos alinhar aos Estados Unidos. E numa política completamente obscurantista, né? Porque ninguém entendia, passou a hostilizar parceiros como a China, parceiros como o Oriente Médio, os países árabes. Hostilizava, porque os países árabes, ele tinha que agradar o Netanyahu, que era o amigo protegido do Trump. A China, porque os Estados Unidos tinham uma disputa, né, de poder mundial com a China, então vamos hostilizar a China. A verdade é que o Brasil passou a ser totalmente dependente dos Estados Unidos, fazer tudo aquilo que os Estados Unidos, chegando ao cúmulo de permitir a entrada de americano no Brasil sem passaporte. Americano vem para o Brasil, pode ser bandido, não interessa. É americano, pode entrar no Brasil. Ao passo que o brasileiro continua sendo proibido de ir aos Estados Unidos até com passaporte. É um absurdo. Aí veja no que está dando. O Trump, vamos ser honestos aí na história, o Trump inspirou o Bolsonaro a menosprezar o coronavírus. Ele que, não, isso aqui é uma gripinha que eu vou curar com cloroquina. Foi o que ele falou lá nos Estados Unidos. Aí, o Bolsonaro, alinhado aos Estados Unidos, é a mesma coisa aqui. Não tem negócio de isolamento, não. É todo mundo na rua, todo mundo trabalhando. Vamos aliar a doença com o interesse dos empregos no Brasil. Toda aquela conversa mole, toda aquela conversa fiada. Aí, o que aconteceu? Os outros países da América do Sul se preveniram, não ouviram o blá, 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 o mimimi, o nhen do Trump, e se preveniram. A Argentina, que está lá, em plena estação fria, é um dos países do continente sul-americano que tem menos incidência do coronavírus. Por quê? Porque se preveniu. Outros países, inclusive a Venezuela, se preveniu. E o Brasil e o Equador, né, foram na conversa do Trump. E vejam o que está acontecendo. O Equador, principalmente a cidade de Guayaquil, está tomada pelo coronavírus. Gente está morrendo em casa e não está tendo espaço para ser sepultada. No Brasil, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Vitória, no Espírito Santo, Fortaleza, no Ceará, e Manaus, que virou o epicentro do coronavírus. Cidades que estão hoje realmente causando a maior preocupação, porque hoje está em Manaus, amanhã pode estar em outra cidade brasileira. E o Trump, né, que com bastante dinheiro, 3 trilhões, né,
aí pode agora chegar e esnobar o Brasil. Veja o que ele... Vou mostrar essa reportagem da agência France Press. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou preocupação com possíveis contaminações importadas. Entre os países que mais alarmam o líder está o Brasil, que, segundo ele, é uma das principais rotas turísticas para o país. Ao ser perguntado se considera solicitar exames para pessoas que chegam aos Estados Unidos em voos internacionais, Trump foi enfático. Estamos olhando para isso e provavelmente faremos isso. O Brasil tem um surto, como você sabe. Eles também foram de maneira diferente de outros países da América do Sul, se você olhar para o gráfico. Vou ver o que infelizmente aconteceu no Brasil. Durante a reunião, Trump afirmou que vai discutir a decisão com governadores, especialmente Ron DeSantis da Flórida, principal destino dos sul-americanos. A declaração ocorre no mesmo dia em que os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. O governo Trump impôs restrições aos voos vindos da Europa e da China, como forma de conter a expansão do vírus que já matou mais de 50 mil americanos. Pois é, tá aí. Você vê, o governador, esse de terno preto aí, tentou contemporizar, não, por enquanto não, tal. E o presidente foi duro, não. Então me avisa, porque o Brasil não fez a lição de casa, não fez o que fizeram os outros estados da América do Sul. Agora, se tinha que fechar aeroporto, não era os Estados Unidos, era o Brasil que tinha que fechar aeroporto para os Estados Unidos, porque é de lá que veio, por exemplo, o coronavírus, exatamente da Califórnia, de Miami, que veio o vírus para Manaus. Então, o Brasil é que tinha que ter se isolado, fechado os Estados Unidos. Não está rendendo nada. Não vem dos Estados Unidos nenhum respirador, não vem dos Estados Unidos nenhum auxílio financeiro, não vem dos Estados Unidos porra nenhuma. E o Brasil fica aí. Outra coisa, que o Brasil não fez o dever de casa, quer dizer, porque você induziu o presidente da República, o Bolsonaro, que é um Maria vai com as outras, que é um cara que dá atenção para os americanos, que mete o pé na bunda dos brasileiros, e ele terminou fazendo tudo errado aqui no Brasil. Deu tudo, se não deu tudo errado até hoje, é porque o Ministério da Saúde se rebelou contra a posição infame, genocida do nosso presidente da República, que está fazendo isso porque antes ouviu o presidente Trump dos Estados Unidos. Tá, era isso que eu queria falar, tempo esgotado, nada mais havendo a tratar, vamos em frente que atrás vem gente, com fé em Deus e pau na mula, e tchau, pica-pau!